Você sabia que uma boa comunicação não é necessariamente uma comunicação de sucesso? Muitas vezes a gente participa de uma conversa, assiste uma apresentação e a gente escuta tanta informação e quando alguém nos pergunta o que foi falado, a gente não sabe exatamente o que dizer, porque não tinha uma mensagem clara, definida, bem estruturada. É preciso que a sua comunicação também ela tenha um começo, meio e fim. As pessoas acham que introdução é começar a falar, desenvolvimento é continuar falando e conclusão é parar de falar. Introdução é despertar o interesse. Fazer com que as pessoas tenham interesse em ouvir você falar. Desenvolvimento é gerar entendimento e conclusão é estimular uma ação. Quando você tem esses elementos, você consegue ter uma fala bem estruturada. Se um dia você tiver que fazer uma apresentação, ou conversar com um cliente, ou conversar com um amigo, a primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte: o porquê eu estou tendo essa conversa e o que eu quero com essa conversa. Quando você responder essa pergunta, e o ideal é que até que você escreva essa resposta, aí você pode desenhar estratégias para atingir esse objetivo. Existem diversas estratégias. Por exemplo, no meu vídeo eu comecei com uma pergunta, poderia começar com um exemplo, poderia começar com uma história, poderia começar contando uma piada, poderia começar com uma citação. Não importa qual seja, você vai definir a estratégia. A maioria das pessoas elas pensam no que falar e não no porquê e no como falar. E isso é que faz toda a diferença. Quando você pensar, escrever o objetivo dessa conversa, as estratégias, a tua comunicação vai ser muito mais eficaz. Vou dar um outro exemplo. Quando as pessoas me procuram para fazer um pitch de apresentação, geralmente as pessoas pensam que nesses 2 minutos ou 1 minuto ela tem que vender o seu produto. Mas na verdade, o objetivo de um pitch não é vender, é gerar uma nova conversa. Eu monto uma apresentação com um cliente, a primeira coisa que é definir esse objetivo e como nós vamos gerar essa nova conversa. Para depois, daí vem o resultado da fala, da comunicação. E isso serve para qualquer conversa. Aplique essa dica e antes de você iniciar uma conversa, uma apresentação, defina o que você quer, que eu tenho certeza que o seu resultado vai ser bem diferente. Comprove.